Dia da sprint no GP do Azerbaijão 2023 da Fórmula 1 finalizado. A gente teve aí o sprint shootout, que nada mais é do que a classificação para sprint, e depois a corrida sprint, como a gente já conhece. Então nesse episódio de hoje vamos falar tudo o que aconteceu nesses dois eventos do sábado da Fórmula 1. Então bora lá! Pra você que não me conhece, eu sou o Moa e antes da gente começar o episódio, eu já vou te pedir duas coisas. Primeiro, pra você dar um like nesse episódio, pô, ele ajuda demais e vai fazer com que mais pessoas venham pro nosso mundo aqui da Fórmula 1. E a segunda e última coisa é pra você clicar no botão aqui embaixo, seguir e se inscrever para não perder nada de Fórmula 1 do Reaceleração. E agora bora lá começar esse episódio. A gente vai falar sobre os dois eventos que a gente teve nesse sábado de Fórmula 1 lá no Azerbaijão, lá no circuito de Baku. Então a gente teve um novo, que a gente já fez episódio aqui no Reaceleração, né? Um novo formato de final de semana. E nesse sábado a gente teve de manhã o que eles chamaram de Sprint Shootout, que na verdade é a classificação para a corrida sprint. E depois a gente teve a corrida sprint, o clássico 1/3, né, da corrida principal. Então a gente teve 17 voltas nessa corrida. Vamos começar falando da classificação. E essa classificação, esse sprint shootout, que eu achei muito rápido, né? Lógico que a gente está comparando com a qualificação, a classificação normal que a gente já teve, que foi na sexta-feira, e o clássico que a gente já conhece. Mas esse da sprint teve uma redução do número de minutos. Por exemplo, o Q3 teve só 8 minutos. Muito rápido, muito rápido. Mas vamos falar desses três Qs, essas três sessões, né, da classificação que a gente teve. A Fórmula 1 tá chamando de SQ1, SQ2 e SQ3, que é Sprint Qualifying, e aí, sucessivamente, né? Para diferenciar do Q1, Q2 e Q3 da classificação normal. Então, no SQ1, ele foi tranquilo. Na verdade, esse SQ1 foi tudo muito rápido, né? Mas no finalzinho, a gente teve uma batida do Logan Sargeant, o piloto da Williams, que acabou saindo, né? Não terminando ali a sessão, mas foi no finalzinho. Então, vários pilotos já tinham dado a sua volta rápida, vamos dizer assim, mesmo com um tempo mais curto. E um cara que ficou bravo com essa batida do Sargeant foi o Tsunoda, porque o Tsunoda já estava no finalzinho da volta rápida dele. Tsunoda estava numa posição ruim e ele estava no finalzinho, acho que faltavam uns 3-4 segundos para ele terminar a volta dele. Ele já estava naquela retona, só que deu bandeira amarela quando o Sargeant bateu e ele teve que reduzir a velocidade. Ele ficou puto no rádio. E quem que foram os 5 pilotos eliminados nesse SQ1? Primeiro, o Joe, que acabou ficando na 16ª colocação. O seu companheiro de equipe, Valtteri Bottas, em 17º. Yuki Tsunoda, como a gente falou ali, que ele ficou bravão, 18º. Gasly em 19º. Outro quali muito ruim do Gasly. E outro quali ruim do outro piloto também, do De Vries, que vai largar, e ela largou na sprint em último lugar, 20º. No SQ2, como a gente falou, o Sargeant tinha batido no final ali do SQ1. Então pro SQ2 ele não foi pra pista. Aí você fala, uai, amor, ele não bateu? Como que ele ia pro SQ2? É porque ele já tinha feito uma volta boa e ele tava, né, se classificando pro SQ2, se classificou pro SQ2, mas ele não foi pra pista por causa da batida. E também foi bem tranquilo, bem rápido o SQ2. Só um detalhe, um comentário ali, que no finalzinho, depois que o Alonso já tinha terminado a volta rápida dele, ele acabou dando um vácuo pro seu companheiro de equipe, o Stroll. O Stroll, que estava saindo da classificação pro SQ3, acabou pegando esse vácuo, conseguindo uma boa posição e se classificou para o SQ3. E quem que foram os 5 pilotos que saíram, que foram eliminados aí nesse SQ2? Então, Oscar Piastri da McLaren ficou na 11ª colocação, Hülkenberg na 12ª, Ocon na 13ª, Magnussen na 14ª e, como a gente falou, Logan Sargeant na 15ª, já que ele nem foi para a pista. E para fechar a classificação, a gente teve o SQ3. Um detalhe desse SQ3 foi que o Norris se classificou, olha só, Piastri na 11ª e o Norris indo pro Q3, pro SQ3, né? Muito bom. Só que o Norris não foi pra pista, porque ele não tinha pneu macio novo. Lembrando que o formato dessa classificação para sprint, nas 2 primeiras sessões os pilotos eram obrigados a usar o pneu amarelo
e na terceira no SQ3, obrigados a usar o pneu macio. Como o Norris não tinha um pneu macio novo, as chances iam ser muito baixas, ia desgastar mais ainda um outro pneu faixa vermelha macio, e ele decidiu nem ir. Então o Norris ficou na 10ª colocação por nem ir na pista. E na última tentativa de todo mundo, na hora que... E olha só, o SQ3 foi só 8 minutos. Praticamente todos os pilotos deram 2 voltas e praticamente só a primeira volta de todo mundo que valeu, porque tava com o pneu novinho, né? Depois da segunda volta, todo mundo teve a grande maioria teve um tempo abaixo do que o anterior. E para contribuir, o Leclerc na última volta bateu o bico do carro, perdeu ali metade do bico do carro e acabou prejudicando quem? Seu companheiro de equipe, Carlos Sainz, que estava atrás dele e vinha numa volta boa. Acabou sem querer, lógico, né, prejudicando o Sainz. Mas o Leclerc acabou batendo ali no finalzinho do SQ3. E como que ficou o final dessa classificação para a sprint? Mesmo que o Leclerc bateu na segunda tentativa, a primeira tentativa dele foi muito boa. Então o Leclerc vai ser o pole position para a sprint, ele fez um tempo aí de 1:41.697. Lembrando que o Leclerc vai ser pole no GP de domingo, porque ontem no quali ele também fez a pole position. Olha só a diferença. Pole position do Leclerc de ontem, 1:40.203. Pole position dele da sprint, 1:41.697. 1,5 segundo de diferença. Segundo lugar largando na sprint, Sérgio Pérez. Terceiro, Verstappen. Quarto, Russell. Quinto, Carlos Sainz. Sexto, Hamilton. Sétimo, surpresa com o Albon. Oitavo, Alonso. Nono, Stroll. E em 10º, Norris, como a gente falou. Ah, e um detalhe, vocês viram que o Alonso e o Stroll estavam na 8ª e 9ª colocação. Então eles ficaram em último da sessão, né? Já que o Norris nem foi pra pista. E um detalhe disso, vai falar, porra, a Aston Martin deve estar ruim, né? Não, é que eles continuaram com o problema que começou ontem, eles não estavam abrindo a asa, o DRS. Então, nessa pista que tem uma retona de 2 km principal, não ter o DRS é complicado. Por isso que a Aston Martin ia largar, né, lá no fundo do Q3. Por isso que eles ficaram em 8º e 9º. E agora vamos falar da sprint, do segundo evento desse sábado. Como que foi essa corrida sprint, que tem uma pontuação menor, mas é uma corrida, né? Sempre é bom ver uma corrida. Antes de começar a sprint, a gente já teve uma notícia que o Logan Sargeant, lembra o Logan Sargeant que a gente falou que ele bateu no SQ1 da sessão do sábado de manhã? Já tivemos a notícia que o Sargeant, pela quebra no carro dele, ele não iria correr a sprint. E começamos então a sprint, lembrando que foram 17 voltas para o Azerbaijão, e logo no começo a gente já teve treta. Por quê? O Russell largou na 4ª colocação e o Verstappen largou na 3ª, e tava numa disputa de posições ali. Só que, se eu não me engano, na curva 3, o Russell foi ultrapassar o Verstappen e acabou tocando na lateral, no side pod ali do carro do Verstappen. Eles continuaram, o Russell acabou ultrapassando o Verstappen, mas eles continuaram normal, ninguém abandonou nada não. Mas assim, pelo menos na hora, eu achei que foi uma disputa de corrida. Foi uma coisa normal, porque, primeira volta, a aderência dos pneus de todo mundo tá horrível, desliza um pouco mais. Na hora, eu achei de boa, mas a gente já vai falar mais daqui a pouco sobre isso. Algumas voltas depois, tem um toque do Tsunoda com o De Vries, e acontece o quê? Eu vou botar aqui na tela. O pneu do carro do Tsunoda sai rolando pela pista. Simplesmente o pneu traseiro direito do carro do Tsunoda simplesmente sai andando pela pista e ele consegue até levar o carro para os boxes, trocar o pneu, voltar meio que panguando ali para a pista, mas foi, doideira. E aí é lógico, né? Bandeira amarela, safety car. Voltando do safety car, lembrando que a volta do safety car foi em movimento, não teve parada e relargada parada, foi em movimento. Na volta, o Max Verstappen acabou tracionando ali mais, tendo uma reaceleração melhor, e ele acabou passando o Russell logo depois dessa relargada. E aí foi engraçado, porque no rádio o Verstappen, o engenheiro do Verstappen acabou parabenizando ele ali pela ultrapassagem no Russell, e aí ele fez uma resposta assim, eu sei como fazer isso, meio que cutucando
a ultrapassagem do Russell, que gerou uma treta no final que a gente já vai falar. Uma outra coisa nessa sprint foi que o DRS da Aston Martin finalmente funcionou. Não tinha funcionado sexta, nem sábado de manhã, mas na sprint voltou a funcionar. Na volta 8 das 17, Sérgio Pérez colando ali no Leclerc em primeiro, o Pérez estava em segundo e o Verstappen em terceiro. O Pérez cola no Leclerc e consegue passar o Leclerc, que isso ia se manter até o final. E aí a corrida seguiu muito tranquila, na verdade, as próximas voltas. Hamilton perdeu algumas posições, mas em geral a corrida estava tranquila, até que nas últimas voltas o Verstappen estava colando para tomar a segunda posição do Leclerc, e na bandeirada Sérgio Pérez passou em primeiro, o Leclerc passou e o Max Verstappen só passou a 0,6 atrás do Leclerc. Se tivesse mais umas 2, 3 voltinhas, certeza que o Verstappen ia passar o Leclerc, mas ficamos desse jeito. Pódio então da corrida sprint do Azerbaijão. Sérgio Pérez, o rei da rua, vai ganhar em pista de rua como o Sérgio Pérez em primeiro lugar. Charles Leclerc, ótimo resultado para o Leclerc em segundo. E Max Verstappen em terceiro. E aí que começou a treta. Depois que terminou a corrida, os carros, principalmente os do pódio, né, param ali na parte de dentro dos boxes ali, no pit lane. Eles param ali na posição de primeiro, de segundo, de terceiro. O Max aí, todo mundo saiu do carro, tranquilo, o Pérez comemorando. E aí o Max Verstappen vai dar uma olhada na lateral, no side pod do lado esquerdo do seu carro. De repente ele olha e sabe o que ele encontra? Um baita rombo. Tinha um buraco na parte do side pod do carro da Red Bull. Ó, e mesmo assim tava chegando no Leclerc, hein? Tem simplesmente um buraco. Tô colocando na tela, se estiver no YouTube. Tinha um buraco no carro do Verstappen. E aí, obviamente, que foi naquele toque na primeira volta com o Russell. E o Verstappen ficou possesso. Ele ficou muito bravo, muito bravo. Na primeira vez que ele ficou olhando assim pro lado, na hora que ele viu o Russell, ele já foi sem pensar duas vezes. Já foi, botou assim, começou a gesticular com o Russell e começar a conversar com ele sobre o que aconteceu. E eu vou transcrever aqui como que foi essa conversa, que as câmeras ali da Fórmula 1 conseguiram captar as imagens e o áudio dessa conversa. Vou transcrever o que o Verstappen conversou com o Russell e o que eles trocaram ali. Verstappen olha pro Russell e fala: olha o que você fez. Russell responde: não foi de propósito, cara. Eu não tinha aderência. Max Verstappen responde. Ele dá uma risada e fala: cara, todos nós não tínhamos aderência. Todos nós precisamos deixar um pouco de espaço. Russell responde: eu sei. Max responde Russell: assista o onboarding. O Russell responde: sim, é claro. Aí o Russell vira de costas e sai andando. Quando o Russell estava andando de costas pro Verstappen, o Verstappen vira para ele assim e fala: mas espere o mesmo da próxima vez, idiota. Treta. E o que eu achei desse caso, né? Olha só o que aconteceu. Na primeira vez que eu vi, eu achei que tinha sido um lance de corrida ali, né? Era uma curva, se eu não me engano, foi na curva 3 mesmo. A curva 3 ali de Baku é muito... Eles vêm numa alta velocidade, é uma curva meio que fechada. Não é tão estreita de largura, mas ela é mais fechada. E eu achei que tinha sido um lance normal de corrida. Mas parando pra olhar melhor, o Russell forçou demais. O Russell não tinha nada a perder. O Verstappen é o líder do campeonato, ele estava na frente. Com a situação que a Mercedes está, o Russell tinha que arriscar mesmo. Tanto que o Verstappen falou na entrevista após corrida isso. Meu, pra que ele arriscou tudo numa corrida sprint? Pra que isso? E o Russell, na posição dele, o Russell até falou na entrevista, né? Não é porque ele tá em primeiro que eu não vou arriscar. Mas eu achei que o Russell foi demais. Pareceu a gente jogando o jogo do Fórmula 1, que você nessas curvas em começo de corrida vai com tudo, e aí se der errado você aperta o botão do flashback, né? Você volta e tenta de outro jeito. Só que o problema daí é que na corrida não tem flashback, não teve como. Então eu, honestamente, deixa aqui nos comentários, mas eu achei que o Russell arriscou, é da opinião de cada um. Mas eu interpretaria ali que, assim, ele passou um pouquinho do ponto. Ele não jogou o carro pra cima do Verstappen, óbvio que não.
mas foi um pouquinho além ali, vamos dizer assim, se arriscou demais. E pra gente fechar aqui esse episódio, né, vamos falar qual foi o grid final, o resultado, qual foi o resultado final dessa corrida. E como a gente falou, o resultado final dessa sprint, Pérez em primeiro, Leclerc em segundo, Verstappen em terceiro, depois a gente teve o George Russell aí na quarta, Carlos Sainz em quinto, Fernando Alonso em sexto, olha só quando o DRS funciona, hein? Foi para sexto lugar o Alonso, Hamilton caiu uma posição, ficou em sétimo, e o oitavo foi o Stroll, as duas Aston Martins pontuando, lembrando que na sprint só os 8 primeiros que pontuam, como tá ali do lado, ó, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 pontos para os 8 primeiros. Depois a gente teve o Albon na nona colocação, ótimo resultado, e o Piastri na décima. No final, Magnussen em 11º, Zhou em 12º, Gasly na 13ª, ótima recuperação para o Gasly, e para o De Vries também em 14º, Hülkenberg em 15º, Bottas na 16ª posição, péssimo resultado. Outro péssimo resultado para o Norris também, que caiu muito da 10ª para a 17ª colocação. O Ocon lá de trás em 18º e o Tsunoda acabou, mesmo depois que a roda, o pneu lá saiu andando, ele acabou, mesmo indo pro box, ele acabou abandonando depois. Então é isso, galera, se gostou do episódio, deixa um like para fazer o que ele chegue a mais pessoas. Não se esqueça de clicar aqui embaixo, se inscrever, seguir o Reaceleração para não perder nada de Fórmula 1. Então é isso, valeu, falou!